E tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didástico, e hoje é mais um vídeo da série de obras literárias que vão cair na FUVEST no ano de 2023, mas que você também pode pegar aquela temática, aquela crítica, aquele ponto, aquele conceito e aplicar na sua redação, dependendo do tema, tá bom? Vamos lá? Pessoal, para você entender um pouquinho sobre o comportamento, sobre as ideias de Gregório de Matos, que escreveu Poemas Escolhidos, que não é um livro necessariamente, não tem uma história linear, uma narrativa somente, mas são vários poemas, várias narrativas, né, várias prosas aí dentro dessa temática versificada. E para você entender por que ele tem determinadas visões, por que ele tem determinados pontos de vista, por que ele aborda a questão de determinado olhar, para você entender um pouco disso, vamos conhecer um pouquinho mais de Gregório de Matos. Primeiro, olha já o codinome, o apelido dele, que é chamado Boca do Inferno. Veja bem, Gregório de Matos ele tem um senso crítico e um extremo tanto para o elogio, quanto para o satírico, quanto para a crítica, bem claro, bem característico nas suas obras, tá? Ele vem de uma família bastante abastada, ele cresceu na Bahia, a gente está falando ali do período do século XVII, tá? 1640 até 1690, mais ou menos. Então ele pegou um período que a Igreja Católica ela tinha bastante poder religioso e político, né? Ela interferia bastante na questão da política, da administração das regiões, das províncias, ok? Bom, vamos lá então. Para a gente entender melhor um pouquinho sobre essa obra, você já entendeu aqui que Gregório de Matos, então, ele tinha bastante instrução, bastante conhecimento, bastante senso crítico, conhecia muito a elite da época, então, e a igreja, tá? E o funcionamento da igreja. Então, essa obra aqui a gente vai dividir em 5 tipos de poema. E aqui está um dos pontos principais, tanto para você conseguir tratar na sua redação, quanto para responder uma questão da FUVEST, tá bom? O primeiro tipo de poêmica é a que a gente chama de lírico amorosa, que são aqueles poemas mais versificados, como uma declaração amorosa, né, para uma figura feminina, normalmente. E é uma linguagem muito mais água com açúcar, sabe? Em que é um vocabulário, é uma versificação bem leve, bem simples, bem suave. Você não vai ver nada muito enfático nesse ponto, tá? E que você normalmente identifica aí algumas declarações de amor para essas damas da sociedade, tá? Ou para alguma mulher benquista, ou para alguma donzela que ele tinha uma certa admiração, ok? Então esse é o primeiro tipo de poesia, a lírico-amorosa. Por conseguinte, lá vem a satírica. A satírica era um tipo de poema mais com crítica, com uma sátira. E essa crítica, essa sátira, pessoal, era bastante direta. Muitas vezes tinham alguns xingamentos diretamente a uma pessoa. E isso era tanto elite da sociedade quanto a uma parcela da população, tá? Quanto a uma classe social. Ele questionava e denunciava bastante questão de hipocrisia, de corrupção, aquela ideia de que a elite está fazendo ali uma cortininha rosa sobre uma determinada situação, que não é bem assim, tá bom? Então aqui a gente chama de poesia satírica, porque tinha bastante crítica clara, crítica direta, tá? Guarda aí, com xingamentos e nomes, ok? Por conseguinte, vem a número 3, que a gente chama de poesia, olha só, poesia do elogio. Ou então, você também vai encontrar como poesia enconomiástica. Isso daí, o que é isso necessariamente? É um sinônimo de elogio. Ele elogiava tanto a igreja quanto a elite. Pois é, ele tinha esse conflito, Gregório de Matos. Ora, ele tinha pontos a reclamar, ora, ele tinha pontos a vexar, a criticar, e ora ele tinha pontos a elogiar. Aqui é o momento que ele vai elogiar. Ele vai elogiar determinadas pessoas da classe social, ele vai elogiar determinados comportamentos, ok? Bom,
Em seguida, vem a quarta parte desses poemas, que a gente chama de poesia religiosa. E aqui é onde ele também faz jus ao seu apelido de Boca do Inferno. Ele vai criticar bastante a igreja, as crenças, os dogmas religiosos, algumas atitudes da igreja, tanto quanto marginalizar aquelas pessoas que não acreditavam na sua crença, ou aquelas pessoas que representavam uma ameaça ao catolicismo, às ideias da igreja, às ideias jesuíticas, tá? Essa crítica religiosa era novamente aí como aquela, né, que eu falei da satírica, era também de forma muito direta, mas aqui só voltado para a igreja, não era necessariamente para a sociedade ou para a elite, tá? Era muito para os preceitos religiosos, para os comportamentos religiosos, principalmente para toda e qualquer ideia que a igreja rechaçava, que a igreja era contra, né? Que a igreja tinha um quê ali de certa marginalização. Se não vai ao encontro da minha ideia, se não combina com a minha ideia, eu simplesmente anulo isso, simplesmente ignoro isso. Quiçá quando, né? Talvez quando não, eu meio que elimino isso, tá? Ele criticava bastante essa intolerância da igreja, ok? E 5, não menos importante, vem as poesias eróticas. Sim, aí não era nada tão leve quanto a lírico amorosa, era algo mais pesado, era uma poesia mais direta, usava de bastante sexualidade. Mais um ponto aí porque que ele era Boca do Inferno, porque ele era muito direto. Aspectos literários, ele utilizava de bastante metáfora, de bastante hipérbole, né? Bastante exagero, já vamos entender aí o apelido dele, Boca do Inferno. Bastante hipérbato, porque tinha, sim, bastante versificação, né? Ordem inversa, para que você tivesse rimas, versos, ok? E agora você me pergunta, mas Kelly, por que esse tipo de obra é solicitado, né? Se tem tanta crítica, se tem tanta palavra de baixo calão, se é nomeado como Boca do Inferno, e por que isso sendo aí de idade medieval, século XVII, por que pede ainda hoje? Se a gente tem quiçá e Mia Couto, né? Tem Mia Couto do século XX também nas obras da FUVEST. Pessoal, olha só, muito se fala na literatura que Gregório de Matos, será que ele era ali talvez um escritor que tinha muito mau gosto, ou ele era um gênio da época, ou ele foi um dos poucos que criticou a igreja? Sim, ele foi um dos poucos que criticou a igreja. Será que ele tinha ali uma opinião e um modo de se postar, né? De falar, de se narrar, de elucidar suas ideias, um tanto quanto descabido? Ou será que ele sim foi corajoso, porque somente ele, na época, foi tão direto com a igreja? O que é exatamente Gregório de Matos? E é por isso que até hoje essa ponto de interrogação, essa questão fica em aberto e ele é cobrado no vestibular, pessoal. Ele vem trazer bastante crítica, bastante denúncia, bastante reflexão, bastante ponto de vista sobre como que a igreja e como que a elite tratava o restante da população. E daí você tira bastante denúncia social, de preconceito, de marginalização, de discriminação de classe social, de exploração, de falta, né, ele morou na Bahia, né, ele cresceu ali na Bahia, vida adolescente para vida adulta, de falta de consciência dessa população sobre o quanto que ela era explorada pela coroa portuguesa, ok? São esses os pontos pelos quais essa obra é muito importante e cai aí no seu vestibular. Pessoal, obrigada por hoje, espero ter colaborado. Ativa o sininho para você receber material, deixa o joinha para a gente continuar produzindo material de qualidade e vai lá, gabarita essa prova.